Maranata Desbravadores, meu nome é Franklin Chaves Menezes, eu sou o instrutor, conselheiro e diretor associado do Clube Desbravadores Guerreiros da Selva da cidade de Lagarto, Sergipe, bairro Alto da Boa Vista. E hoje, como forma do desafio da quarentena, eu vou ajudar vocês a cumprir a especialidade biossegurança. Como estudante da área da saúde, eu vou fazer um vídeo mais bem explicado, com curiosidades, detalhes sobre cada um dos requisitos. Por isso, cada requisito vai ter um vídeo separado. E aí depois você vai cumprir de acordo com o que o seu clube pedir. No meu clube, eu gostaria que cada desbravador gravasse o seu vídeo. E nesse vídeo ele vai falar rapidinho o que foi que ele entendeu do requisito e vai mandar para mim, conselheiro da minha unidade, por exemplo. No seu clube eu não sei como vai ser. Em cada vídeo, cada requisito eu vou estar homenageando um clube diferente. O primeiro clube homenageado é o meu, aqui é a nossa área de atividades, Clube Guerreiros da Selva. Então vamos lá, o primeiro requisito. O primeiro requisito ele diz para definir os termos aerossóis, agente de risco, biossegurança, material biológico, acidente químico ou biológico, incidente químico ou biológico e patogênico. Primeiro conceito é aerossol. Os aerossóis são partículas sólidas ou líquidas que se encontram suspensas em um meio gasoso. Geralmente esse meio gasoso é o ar. Então os aerossóis são as partículas, certo? E essas partículas podem ser sólidas ou líquidas. Um exemplo de partículas líquidas são as nuvens, as partículas que formam as nuvens, as partículas que saem dos desodorantes, spray, por exemplo, daquele de mata inseto, dos inaladores de ar. Aquelas partículas são os aerossóis, certo? E exemplos de partículas sólidas, eu coloquei aqui imagens como a fumaça e a poeira, certo? São exemplos de aerossóis na forma sólida. Assim, a gente pode dizer que o aerossol pode ser tanto de origem natural como também produzido a partir das atividades humanas. Uma curiosidade é que nos aparelhos de desodorante e outros também, por exemplo, foi detectado que eles estavam afetando o meio ambiente através de um dos seus produtos. Eu esqueci o nome, que é um nome grande, mas a sigla dele é CFC. E aí, foi constatado, as empresas começaram a tirar esse produto das suas embalagens. Então, atrás da embalagem você pode conferir e vai estar escrito lá em muitas embalagens: não contém CFC, protege o meio ambiente, tá? Porque eles estão se adequando para tentar diminuir o efeito que essas partículas causam. Porque essas partículas que a gente expira, elas vão para a atmosfera e acabam interferindo tanto nos raios solares, na camada de ozônio, e acaba interferindo no clima daquele local e até de outros locais, porque o vento acaba arrastando as partículas de aerossóis, ok? Agentes de risco. Os agentes de risco são agentes que possam causar danos à saúde de uma pessoa. Isso é um agente de risco. Acabou. Agente de risco são coisas que podem causar prejuízo à saúde da pessoa, um dano à saúde de alguém. Principalmente vai estar associado à saúde do trabalhador, que vai falar de agente de risco. Esse é o conceito. O que eu vou passar agora são material extra, certo? Os agentes de risco são classificados em 5 categorias: agente de riscos de acidente, agente de riscos ergonômicos, agente de riscos físicos, agente de riscos químicos e agente de riscos biológicos. Depende de como ele vai afetar. E é isso que o material está mostrando. Os agentes de risco de acidente, por exemplo, são todos os agentes que possam causar acidentes. Como, por exemplo, você trabalhar em um lugar que tem máquina quebrada, sem aparelho de proteção, sem estar armazenando as coisas no devido lugar. Por exemplo, você está armazenando coisas que exalam cheiros químicos em um lugar muito abafado, e aí aquelas pessoas estão sendo expostas. Aquela exposição, aquele local é um agente de risco que pode causar dano à saúde de alguém. Os agentes de risco ergonômico 2 que podem causar danos à postura, à parte física do trabalhador ou da pessoa, qualquer pessoa. Por exemplo, pessoas que trabalham carregando muito peso. Esse carregamento de peso é um agente de risco, digitando, que aí pode dar problema na mão, né?
esse trabalho é um agente de risco, porque pode causar um dano à saúde. Agente de risco pode ser agente de risco físico, quando envolve luz, calor, frio, ruídos altos, pressão, radiação. Por isso que pessoas que trabalham nessas condições têm que usar equipamentos especiais. Catadores de lixo, por exemplo, tem que usar alguma proteção por causa que eles trabalham diretamente no sol, expostos ao sol. Pessoas que trabalham tirando radiografias, que tem que usar equipamentos especiais porque eles estão expostos, né? O outro tipo são agentes de risco químicos. Agentes de risco químicos são aquelas pessoas que estão expostas a materiais químicos e isso pode acabar afetando a saúde delas. São exemplos quem está exposto a poeiras, fumo, gases, neblinas, névoas ou qualquer coisa que possa afetar tanto em contato com a pele como também pela respiração ou ingestão, certo? E o último, agente de risco biológico, que são seres vivos que podem causar dano à saúde de outro organismo, como por exemplo vírus, bactérias, fungos, parasitas, que podem interferir na saúde. Isso são agentes de risco. Eu destrinchei vários porque para vocês verem que agente de risco pode ser coisas totalmente diferentes. Não precisa ser só uma coisa que causou doença. Outras coisas também. A exposição ao sol é um agente de risco, por exemplo, que eu falei, né? Biossegurança, o nome da especialidade. Biossegurança são as condições de segurança alcançadas por um conjunto de ações. Então são as ações, o conjunto das ações é que a gente chama de biossegurança. São as medidas adotadas para que se ajude a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde do ser humano, do animal ou até mesmo do meio ambiente. Então esses cuidados que a gente toma para que não seja afetada a saúde são considerados como uma biossegurança, ok? Então, por exemplo, eu coloquei aqui situações em que não foi observada a biossegurança, onde, por exemplo, a pessoa trabalhando com um maquinário quebrado pode causar acidentes, né? Pessoas que trabalham com pouca iluminação é outro exemplo. Eu coloquei exemplos bem diferentes para vocês verem. Pessoas que trabalham em locais que não estão adequados àquela atividade. Treinamentos faz parte da biossegurança, porque não adianta você ter lá um extintor e você não saber usar, por exemplo. Então, treinamentos para que você possa tanto observar o local que você está, avaliar, como também sugerir e saber usar as coisas, né? E outros são os equipamentos de proteção que a gente vai falar em outro vídeo. Esses aqui são equipamentos de proteção individual, os EPIs, a gente vai falar em outro vídeo sobre eles. Então, esse conjunto de ações que ajudam a prevenir, controlar, reduzir, eliminar riscos à saúde, não só do ser humano, como também de animais ou do meio ambiente, são chamados de biossegurança. Material biológico. Material biológico é um material de origem humano-animal que é usado para fim de diagnóstico, ok? Para qualquer fim que você vá usar, que seja um material de origem humano ou animal, isso é um material biológico. Então, alguns exemplos são sangue, material biológico, urina, fezes, líquidos corporais, líquido espinhal, por exemplo, que é usado para alguns exames, tecidos. Às vezes é necessário tirar um pedaço do tecido para fazer um teste chamado biópsia, saber se aquele tecido está com câncer. Então, esse tecido que é recolhido também é um material biológico. Secreções corporais, fluidos corporais, espirros, escarros, também são materiais biológicos. E esses materiais nós devemos ter muito cuidado, porque esses materiais podem causar doenças, transmitem doenças. Então tem que ter todo o cuidado para se mexer com esse tipo de material, certo? Então isso é material biológico. Esses materiais que são de origem humano-animal para fim diagnóstico, ok? Acidente químico-biológico. Primeiro você tem que saber o conceito de acidente. Acidente é um evento inesperado e indesejável que causa danos pessoais, materiais, danos financeiros e que ocorre de modo não intencional. Então, no acidente, isso você precisa entender. No acidente, aconteceu algo
que é inesperado, indesejável, não foi querendo, não foi intencional, mas que causou algum tipo de dano. Esse dano pode ser um dano pessoal, pode ser um dano material, de quebrar alguma coisa, destruir alguma coisa, ou um dano financeiro, que acabou perdendo dinheiro de alguma forma, só que não pode ser intencional. Por que eu estou frisando isso? Porque depois a gente vai ver o conceito de incidente. Incidente é quando acontece algo, só que não precisa especificamente ter nenhum prejuízo. No incidente não precisa ter nenhum prejuízo. No acidente precisa ter algum prejuízo, certo? Por exemplo, você está andando com uma caixa e na caixa tem vidro dentro. Aí você está andando e tropeçou. Tropeçou, caiu, aí viu, não se machucou, não quebrou nada, pega a caixa, continua. Você só teve um incidente. Esse só foi um incidente. Mas mesma situação, você está com a caixa, com vidro, e aí está andando, tropeçou de novo, caiu com a caixa. Um incidente, só que a caixa caiu, quebrou, e você acabou se cortando e quebrou os vidros. Isso agora é um acidente. Teve dano físico com você, teve dano de quebrar o material. Isso agora é um acidente, mesmo sem querer, mas teve dano. Então é um acidente. No incidente não precisa ter dano. Então, no segundo exemplo que eu dei, que caiu, quebrou e se cortou, também é um incidente. É um incidente e um acidente na sequência, certo? Quando é que acontece? Quando é um acidente biológico, é quando envolve algum material biológico, aquele material que eu falei antes, lembra? Material biológico. Então, quando envolve algum acidente com material biológico, isso se chama acidente biológico. Então, eu botei 2 exemplos aqui, ó. A pessoa estava colhendo o sangue de outra pessoa e acabou com a mesma agulha ela se perfurando. Então, o contato do sangue da outra pessoa teve contato com o seu sangue. Isso pode causar muitos problemas mesmo, porque aqueles problemas de saúde que a outra pessoa tinha, algumas doenças, pode ser passada, muito possivelmente vai ser passado para você. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o profissional da saúde. Eu estou aprendendo ainda sobre isso, estou iniciando o curso, então a gente está iniciando, vendo, aprendendo muito sobre isso, sobre a importância desse cuidado. E outro também aqui, a pessoa está fazendo um descarte no local correto, para que outras pessoas não se contaminem, porque não é só você se proteger também outras pessoas, porque quando você joga fora, a pessoa que vai recolher, ela pode acabar tendo um acidente, ela pode acabar se machucando, e nem sabia que estava algum material ali descartado de forma errada. Então, na hora de descartar também é importante para que outras pessoas não sejam contaminadas, não aconteçam outros acidentes biológicos. E acidente químico é quando envolve materiais químicos, seja ele na produção, na extração do produto, no armazenamento do produto, na transferência, no transporte, na utilização, até no destino final do produto. É um acidente químico. Por exemplo, eu coloquei aqui uma explosão de uma refinaria, de alguma indústria, sei lá. Então, envolvia materiais químicos e teve um acidente, teve uma explosão. Ali foi um acidente químico, porque envolveu materiais químicos. Outro exemplo que eu coloquei foi no transporte. A pessoa estava carregando um caminhão, gasolina, sei lá, e explodiu. E esse é um acidente químico, envolve materiais químicos. Mas também você tem algum problema com gasolina, por exemplo, algum acidente com gasolina, envolvendo gasolina. Isso também é um acidente químico. Mesmo você não está participando da extração, do transporte, mas você como consumidor final e teve um acidente, também é um acidente químico, ok? Incidente é a mesma coisa, só que, como eu disse para você, não precisa ter dano, nenhum tipo de dano para ser incidente. E patogênico é qualquer elemento que seja capaz de produzir algum dano ou alguma doença, seja ele em um animal, em um ser humano ou em um vegetal, ou seja, qualquer organismo vivo. Então, qualquer elemento que possa causar algum dano ou alguma doença em um ser vivo, isso é um elemento patogênico, certo? Por exemplo, vírus e bactérias são exemplos de patogênicos. E aqui eu coloquei como curiosidade uma foto
Essa foto aqui, esse daqui é o coronavírus. Esse daqui é uma foto que foi lançada recente, onde pesquisadores conseguiram identificar o exato momento em que o coronavírus está atacando uma célula humana. E esse aqui é o momento em que ele está atacando, tentando invadir a célula humana para se reproduzir, e assim é onde vai causar o problema de saúde das pessoas, ok? Então foi como curiosidade esse daí. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do requisito número 1. Esse é o requisito 1. Vai ter outros requisitos, outros vídeos com os outros requisitos. Eu espero que você assista os outros e faça como o seu clube orientar para você cumprir a sua especialidade, certo? Seja ele em formato de vídeo, de relatório, de foto, não sei como o seu clube vai pedir. Nossa, a gente quer que você grave o vídeo. Quem for gravar o vídeo, não precisa gravar o vídeo com tantos detalhes como eu coloquei. O vídeo de vocês é bem simplesinho. Vocês vão explicar o básico, os conceitos, que eu já apresentei aqui. Eu sempre falo no começo o conceito, depois eu falo mais, explico mais. Mas você só precisa do básico mesmo, certo? Valeu, pessoal. Um abraço e tchau!